Fala, embaixadores de Deus! Estou aqui mais uma vez para compartilhar algo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos acompanhar comigo 1 Samuel 3, do capítulo 1 ao 11. Só vou ler até o versículo 4. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 11, mas eu só vou ler até o versículo 4. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: Estou aqui. Até aí, depois você pode ler o restante. Mas eu quero compartilhar, eu anotei 5 coisas que eu achei importante. Aí 5 coisas que eu quero destacar e que acredito que vai abençoar a sua vida. A primeira coisa eram dias de mensagens raras. Eram dias de pouca profecia, de um ambiente profético que era muito raro, não era comum um ambiente profético. Existiam mensagens de Deus, haviam visões de Deus naquele tempo, sim. Haviam ainda homens, de alguma maneira, que ouviam o Senhor, que viam o que o Senhor queria revelar. Mas eram muito raras. Essa é a circunstância que eles estavam vivendo. A segunda coisa que eu destaco nesse texto é a visão sacerdotal estava afetada. Isso mesmo, a Bíblia faz questão de dizer, certa noite, Eli, que estava quase cego. É certo que a Bíblia está falando de uma cegueira física, mas eu acredito que vai muito além de uma cegueira física, porque Eli estava passando num processo em que os filhos deles estavam corrompidos e ele estava meio que permitindo isso, né? Estavam fazendo vistas grossas. Então, sim, a visão espiritual, sacerdotal daquele tempo, daquele homem escolhido por Deus, estava afetada. Mas algo que é muito forte e eu destaco e que também é tema desse vídeo é a lâmpada ainda não havia se apagado. Existe uma direção de Deus dizendo que não deixem, né, se eu não me engano em Levítico, para que não deixasse a chama se apagar do altar. Sabe, a lâmpada do Senhor, o fogo, a chama ainda estava acesa, mesmo em meio a tanta corrupção, no meio sacerdotal, mesmo com tanta corrupção, ainda havia uma chama do Senhor. 4. Samuel estava aonde a arca estava. Não só Samuel estava dormindo ali, mas pelo menos Samuel e Eli, né, nesse trecho nós podemos ver, eles estavam dormindo ali onde a arca estava, eles estavam onde a presença do Senhor estava, eles estavam sendo ali próximos à glória do Senhor, próximo àquela arca que representava a glória de Deus. Isso é muito interessante. De um lado nós vemos um sacerdote escolhido, ungido de Deus para aquele tempo. De outro nós vemos um jovem, sim, um servo. A Bíblia diz assim que o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Tinha um sacerdote ungido e um jovem que era servo, que não tinha títulos, mas a Bíblia diz, e essa é a quinta coisa que eu destaco, o Senhor chamou Samuel. Um jovem que quando foi chamado, mal conhecia a voz do Senhor. A Bíblia diz que ele já servia, então entendemos que ele servia mesmo sem conhecer direito, o coração dele já estava predisposto a obedecer ao Senhor, a servir ali nos serviços da casa do Senhor. E Samuel foi chamado, e mesmo sem entender que era o Senhor, ele vai ali durante 3 vezes perguntar se Eli o tinha chamado. E na terceira vez que ele vai ali, ele disse: não, diga, eis-me aqui, quem te chama é o Senhor. E ali começa uma nova história para o povo de Israel, para aquele ambiente que muda, né? Vão acontecer algumas coisas, mas a partir dali o Senhor, ele conta seus segredos a Samuel. Ele chama Samuel e ele começa a dizer: Samuel, é isso que eu vou fazer nesses dias, é isso que eu vou realizar.
E eu quero deixar uma lição. Precisamos ouvir ao Senhor em meio à escuridão, em meio à perdição, em meio à cegueira espiritual do nosso tempo, antes que seja tarde, antes que a luz de Deus se apague. Porque o texto, ele diz, pelo menos nessa tradução, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Apesar de raras mensagens, apesar de poucas visões, apesar de poucos homens que ouviam, escutavam e obedeciam a Deus, ainda havia uma chama acesa. E eu te convido a acender essa chama, ou reacendê-la no seu coração. Ou talvez você que de alguma maneira está permitindo que ela se apague, reavive essa chama. Deixe que o Espírito Santo reavive a sua vida. Ouça o Senhor, ouça Ele te chamar. Ele tem insistido, Samuel, Samuel, Samuel. Só falta você dizer, eis-me aqui. Valeu, obrigado, embaixadores.